Agora você resolveu ir pro oposto Pro disso. oposto. Felicidade. Felicidade. Era uma. Você faz uma lista do que você pode escrever ou é tipo. Olha, É levada pelo tema? Como que funciona? eu sou levada pelo tema. É. Felicidade foi escrito durante a pandemia. Ah, então tem a ver. Eu fiquei dentro de casa pela primeira vez, assim, num tempo enorme. Eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu achei que escrever sobre coisas patológicas não era legal. A gente estava vivendo todo uma mundo vivendo, pandemia, né? Eu falei, não, vou escrever sobre felicidade. Aí fiquei estudando sobre felicidade e eu falei, eu tenho que me engravidar de alguma coisa que dê esperança, né? E como eu já tinha escrito, o anterior tinha sido depressão, e eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria é tristeza. Ah, mas alegria, de depressão... tristeza. Isso. Felicidade. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de Sim, futebol. você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né? Que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Felicidade é um estado, uma construção. Tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o Sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol. Sol. Astro-rei. Putz, não faço ideia. Para que o Sol existe? Ah, para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. É. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o Dar propósito, frutos. então? Claro. Qual é então, o propósito? quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Ah, você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é dar maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão? E eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo? Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso! Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá daqui a 100, vai passar, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote a mão, você o faça com uma missão, com propósito, com sentido, porque senão você está fora do game. Vendo aí o seu livro, está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dado uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. É o maior porque castigo. Se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro ele não pode não ser o cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. Que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então, o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem a ver.
dá o mesmo número de talentos para 3 pessoas, se eu não me engano, não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, Um enterra, outro faz render um pouco e o outro Multiplica. multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito, enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando. Se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, Esquece. talvez você não A seria natureza feliz. te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta Então, em que assim, sentido? De